Bem-vindos e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. E agora apresentamos o nosso espaço editorial com Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA. A pandemia de Covid-19 tem gerado impactos sanitários, econômicos e sociais, afetando as trabalhadoras e os trabalhadores em diversas partes do mundo, principalmente informais, jovens e mulheres. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, informa que a recuperação econômica dos países da América Latina será lenta. O desemprego na região subiu quase 11% durante o ano de 2020, representando um total de 34 milhões de pessoas, 8 milhões a mais que 2019. A esperança pela vacina do coronavírus veio acompanhada de uma segunda onda de contágios, que tem obrigado as autoridades dos governos, assim como as instituições públicas e privadas, a retomar medidas de isolamento social. Como apontam os relatórios da OIT, a pandemia impactou fortemente as relações de trabalho, acelerando as tendências de uso de novas tecnologias nas atividades produtivas. O teletrabalho se tornou uma importante ferramenta para contribuir com a saúde e a segurança dos trabalhadores, para manter o funcionamento de muitas atividades do setor público e privado. O teletrabalho, além de proteger a saúde das e dos trabalhadores no contexto da pandemia, pode também contribuir para a manutenção e para a criação de novos postos de trabalho. Os trabalhadores de atividades que exigem a presença física no local de trabalho também são beneficiados, de forma indireta, pelas medidas que garantem o trabalho não presencial. Ao mesmo tempo, a regulação do teletrabalho exige que os sindicatos fiquem atentos às iniciativas legislativas dos seus países, buscando que essas medidas garantam os direitos já conquistados pela classe trabalhadora. Soma-se a isso a importância de assegurar o direito à desconexão para proteger as trabalhadoras e os trabalhadores de jornadas exaustivas e a importância de políticas públicas para os cuidadores familiares. Nós, na CSA, estaremos ao lado da classe trabalhadora para apoiar e garantir esses direitos, buscando a promoção e a proteção da saúde e da segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores das Américas. E a pandemia de Covid-19, que afetou todo mundo desde março de 2020, trouxe muitos desafios sociais, políticos, econômicos e sanitários. A OIT alertou a necessidade de adotar estratégias imediatas para enfrentar a crise no mundo do trabalho provocada pela Covid-19, que causou a perda de pelo menos 34 milhões de empregos e que pode gerar uma ampliação das desigualdades na América Latina e Caribe. Essa informação faz parte da segunda edição do relatório Panorama Laboral em Tempos de Covid-19, Impactos no Mercado de Trabalho e na Renda na América Latina e Caribe, onde alerta para a drástica contração no emprego, horas trabalhadas e na renda. O relatório foi elaborado com informações coletadas em 9 países que representam mais de 80% da força de trabalho na região, totalizando cerca de 320 milhões de pessoas. A América Latina e Caribe são as regiões com a maior redução da jornada de trabalho no mundo, com redução estimada em cerca de 20,9% para os 3 primeiros trimestres de 2020. Esse número é quase o dobro da estimativa global de 11,7%. A renda dos trabalhadores diminuiu 19,3%, bem acima da taxa mundial de 10,7%. Como a renda representa 70% a 90% da renda familiar total, essas reduções significaram grandes perdas para milhões de famílias, com impactos nos níveis de pobreza, observou o relatório. Os trabalhadores mais afetados pela crise encontram-se nas camadas mais pobres da população, com empregos informais ou em situações de vulnerabilidade, sendo as mulheres e os jovens menores de 24 anos especialmente ainda mais afetados.
No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2020, os níveis de atividade econômica melhoraram um pouco, com uma recuperação incipiente do emprego e o retorno de alguns trabalhadores ao mercado de trabalho. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, alertou que a América Latina passa pela pior crise em 100 anos e destacou que poderá haver um retrocesso de 30 anos no que se refere ao combate à pobreza. É claro que essa foi a pior crise dos últimos 100 anos, com grandes impactos no social, no produtivo e perdurará em médio prazo, como já havia dito antes. Não podemos falar de austeridade pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos. Essa crise vai durar pelo menos esse período e isso irá retardar a recuperação dos índices de crescimento do PIB que tínhamos em 2019. Então teremos que aplicar instrumentos de solidariedade convencionais e não convencionais no âmbito internacional, afirmou. Segundo a CEPAL, será necessário que os países apliquem políticas fiscais e monetárias expansionistas e anticíclicas. Por exemplo, estender a renda básica emergencial por 2 meses a toda a população em situação de pobreza, o que implicaria, em termos regionais, dar a 230 milhões de pessoas $150 por mês, estendendo os prazos e carências no pagamento de tributos para pequenas, médias e microempresas, que são ocupadas fundamentalmente por mulheres, e investir 1% para garantir a inclusão digital universal. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que respalda o direito das pessoas de protestar e de expressar o que pensam contra as restrições que os governos impõem para conter a pandemia de Covid-19, desde que isso seja feito de forma pacífica e que não cause o aumento de contágios. As pessoas estão frustradas e têm o direito de estar. Todos querem voltar a uma vida normal, reconheceu o diretor de emergências sanitárias da OMS, Mike Ryan, ao comentar os protestos ocorridos nos últimos dias em cidades europeias, incluindo algumas na Espanha, onde as manifestações se transformaram em atos violentos. Ryan disse que as pessoas têm o direito de questionar as medidas restritivas dos governos, embora o ideal seja haver canais de diálogo entre a comunidade e suas autoridades para que as medidas sejam tomadas por consenso. Neste mês de novembro, aproximadamente 137 milhões de crianças da América Latina completarão 8 meses afastadas das atividades escolares. Segundo o relatório Educação na Pausa publicado nesta semana pela Unicef, esse período é 4 vezes maior do que a média global e poderá ter efeitos preocupantes na região. Cada dia mais com escolas fechadas, é mais um passo para uma catástrofe geracional que terá profundas consequências para a sociedade como um todo, aponta o relatório. Um dos efeitos profundos da crise é que quase 3 milhões de crianças e adolescentes correm o risco de nunca mais voltar à escola. Diante desses números, a América Latina enfrenta o desafio de evitar que o potencial das novas gerações se perca e que a desigualdade na região devastada pelos efeitos do Covid-19 se aprofunde. A Unicef alerta que o percentual de crianças e adolescentes que não recebem educação presencial ou remota disparou de 4% para 18% nos últimos meses. O fechamento das escolas não só atrasa a educação de algumas famílias, mas também significa a perda de uma enorme quantidade de serviços como saúde, apoio psicossocial e proteção para as crianças. Pelo menos 80 milhões de crianças e adolescentes na América Latina faltaram às refeições escolares e correm o risco de apresentar deficiências nutricionais. E os diferentes líderes sindicais das Américas manifestaram as lutas da classe trabalhadora durante a pandemia de Covid-19. Para las trabajadoras y trabajadores en la Argentina. Para os trabalhadores e trabalhadoras na Argentina, enfrentar esta pandemia que esteve precedida de uma crise econômica e social, produto do modelo neoliberal que foi instaurado no mundo, se torna um esforço extraordinário, talvez facilitado pelo fato de que no final do ano passado nós conseguimos derrotar um governo neoliberal e começar um novo tempo, um tempo de esperança. Estão se abrindo espaços de participação onde as 3 centrais sindicais da Argentina geram espaços de discussão com o governo para colocar um limite na intenção dos setores mais conservadores do sistema capitalista que querem abrir a atividade econômica a qualquer preço.
às custas da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Compañeras y compañeros de la Confederación Sindical de las Américas. Companheiros e companheiras da Confederação Sindical das Américas. Na República da Argentina, o Congresso Nacional sancionou uma lei a favor do regulamento de todos os trabalhadores e trabalhadoras que prestam seus serviços como teletrabalhadores. Vocês sabem muito bem que tudo o que acontece na Argentina acontece no mundo todo e que a partir de uma pandemia houve uma transferência de trabalhadores presenciais em seus locais de trabalho para passar a trabalhar e fazer as suas tarefas em seus lares. E isso também levou a que muitas empresas sonharam com transformar trabalhadores presenciais regulamentados por um contrato de trabalho dentro da lei trabalhista para passar a ter trabalhadores não regulamentados e fora do estabelecimento físico. E isso foi corrigido, graças a essa nova lei que abrange várias destas questões que são fundamentais. Estimados compañeras y compañeros de la CSA. Queridos companheiros e companheiras da CSA, em poucas palavras eu gostaria de explicar o que significa a Lei Urgente de Consideração para os Uruguaios. Em primeiro lugar, é uma lei abrangente que tem um projeto de governo condensado em uma lei. Lida com questões de segurança, educação, liberdade sindical, liberdade de protesto, inclusão financeira, dentre outros temas. E é um pacote legal que já diminui muito a sua qualidade democrática, mas ao mesmo tempo altera os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, o direito à greve, que nesse caso é o direito à ocupação, como vocês bem sabem. Esta regulamentação, inclusive, viola diretrizes da OIT. Por outro lado, os direitos são restringidos e acusações punitivas são geradas. Isto é, são condenações mais longas para as pessoas que cometem crimes, sem ter um sistema que, de alguma forma, reabilite os reclusos para a sociedade. E também constrói um sistema pelo qual mudam as regras do jogo no sistema de inclusão financeira e danifica, desde o nosso ponto de vista, a estrutura do direito a protestar, que é uma expressão da sociedade uruguaia. Companheiros e companheiras, hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro. E hoje Bolsonaro comete mais um crime contra a classe trabalhadora brasileira. Em um comunicado, os sindicatos rejeitaram a medida adotada pelo governo, que reduz pela metade o auxílio emergencial e propõe que o governo prolongue o auxílio de R$ 600 até dezembro, com os mesmos critérios de acesso para os beneficiários. Enfatizam ainda que esta medida já beneficiou mais de 65 milhões de pessoas, evitando que elas caiam na pobreza e gerando uma proteção econômica efetiva para as famílias mais vulneráveis, além de ajudar e manter o consumo de bens e serviços essenciais, especialmente nas regiões mais pobres do país. Isso demonstrou a confiança do trabalhador na estrutura sindical brasileira, colocando a possibilidade efetiva de estarem dentro do sistema de inclusão social. Mais de 200 empresas atenderam o nosso pedido. Mais de 13 mil vagas foram colocadas à disposição. Centenas de vagas foram colocadas pelo Instituto Paula Souza ou pelo Sistema S para qualificação profissional. E uma qualificação profissional sob medida. Nós construímos a possibilidade de cursos específicos para a demanda específica que a empresa está nos apresentando. Em muitas oportunidades, as pessoas não conseguiram a inclusão naquele momento, mas conseguiram a qualificação com o compromisso de depois irem para a empresa e poderem ser empregadas. How is the scenario of the United States elections? Qual é o cenário das eleições nos Estados Unidos? Bem, nós temos dois cenários. O primeiro deles seria com o presidente Donald Trump eleito.
não é o cenário que nós queremos. E o outro cenário é a eleição do ex-vice-presidente Joe Biden, quem foi apoiado pelos trabalhadores. O que nós podemos ver nas primeiras pesquisas eleitorais, e também nas mais recentes, é que o ex-vice-presidente Joe Biden está indo muito bem. Nós acreditamos que se as eleições fossem hoje, ele poderia se sair muito bem. Mas como todos sabemos, as pesquisas eleitorais não são tudo. Se as pesquisas tivessem acertado, Hillary Clinton seria presidente neste momento. Então, nós não damos a vitória como garantida. Nós estamos trabalhando o mais duro possível, mesmo nesta pandemia. Todos os nossos membros estão fazendo campanha, conversando com seus vizinhos, com seus familiares e com seus colegas de trabalho. Temos um programa que está chegando aos trabalhadores nos seus locais de trabalho e estamos batendo de porta em porta para falar com as pessoas. Então, não estamos dando nada como já garantido. As coisas parecem bem até o momento. Parece que os Estados Unidos perceberam o que está em jogo. Há uma série de temas complicados, não apenas com relação ao presidente, mas também como ficará a composição do Congresso e em quais governos dos estados vamos vencer as eleições. As coisas vão melhorando cada vez mais, mas nós não damos nada como ganho, como disse. Nós estamos mantendo os pés no chão e nós queremos que os trabalhadores se mantenham até o dia da eleição com a certeza de que nós não temos nada para celebrar se Donald Trump for reeleito por mais 4 anos. As implicações para os trabalhadores seria muito, muito ruim. Hace falta esto para tener los recursos que el Estado tuvo que poner para pagar. Esses tributos fizeram falta para o Estado para sustentar as empresas como a IFE e a ATP. Sim, pagamos o salário a muitos trabalhadores dessas grandes empresas que agora vão ter que pagar. Então, que devolvam só um pouquinho da ajuda que o Estado lhes deu. Precisamos de recurso para enfrentar a Covid, para comprar vacinas e para que as crianças voltem à escola. No ano que vem, se houver vacina, elas poderão voltar às escolas. Precisamos de recursos para gerar moradia nos bairros populares e para garantir o gás natural à nossa população. Essa é a pandemia. E no mundo, esta medida criará um precedente para que os grandes grupos do poder econômico contribuam proporcionalmente. Eles não queriam isso porque começamos a iluminar uma matemática que estava escondida. É verdade que a Argentina tem uma grande pressão tributária. Mas qual é a outra verdade que eles não dizem? A pressão tributária recai sobre os setores populares. São os hipócritas. Não pagam os que mais têm neste país. E é isso o que temos que começar a mudar. Premiações e descobrimentos arqueológicos e espaciais tiveram em destaque nos últimos meses. O Programa Mundial de Alimentos recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços no combate à fome, por sua contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como instrumento de guerra. Um novo descobrimento na região de Nazca, no Peru, chamou a atenção do mundo. Um gato de aproximadamente 37 metros desenhado em uma colina em meio ao deserto é o protagonista que permaneceu escondido por mais de 2000 anos. Famosa pelas linhas que formam desenhos vistos desde os céus, as linhas de Nazca fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994. O descobrimento ocorreu durante a realização das obras para que os visitantes possam contemplar em solo as gigantescas figuras. Assim contou o arqueólogo Johnny Isla, do Parque Arqueológico Nazca Palma. Nos percatamos nosotros que somos arqueólogos também. Os arqueólogos e a equipe técnica percebeu a figura de um gato na colina por meio de sinais da ação humana no local. Havia muita erosão e linhas não naturais, o que chamou a atenção da nossa equipe e nos levou à descoberta do desenho do felino. Tudo parece indicar que o animal pertence à cultura Paracas, que viveu vários séculos antes da cultura Nazca e que criou os geóglifos pelos quais esta região é conhecida. De acordo com especialistas, enquanto as figuras de Nazca estão feitas pelos homens para os deuses, as de Paracas são de homens para os próprios homens.
A Lua tem água congelada em sua superfície em crateras onde nunca havia chegado a luz do Sol e poderia estar armazenada de forma estável. Isso poderá influenciar futuras missões humanas. De acordo com o estudo da NASA, há sinais inequívocos de detecção de água molecular na Lua em aproximadamente 40 mil metros quadrados de sua superfície. 40% desse total se encontra no sul, onde a água é retirada das chamadas armadilhas frias. Há 2 anos, já se havia detectado sinais de hidratação na superfície da Lua, em particular por volta do Polo Sul, que possivelmente se deve à presença de água. Porém, o método utilizado não conseguia diferenciar se seria água molecular ou hidroxila. O novo estudo, utilizando dados do Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha SOFIA da NASA, demonstra que provavelmente se trata de água. Os dados foram obtidos da cratera Clavius, perto do Polo Sul, que foi observado por SOFIA, e ali se vê água presa dentro de uns grãos de pó ou de cristais que vibram com a luz do Sol. Apesar do descobrimento, ainda não se sabe de que forma a água estaria disponível e se deveríamos usá-la como recurso para futuras missões tripuladas ao satélite nos planos da NASA de estabelecer uma base permanente. Sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Nos esperamos na próxima semana com um programa inédito. Muito obrigada por nos acompanhar.